Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar três pontos aí sobre a depressão. Sobre o que acontece no começo para que a pessoa vá e acabe desenvolvendo uma depressão. Se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita, dá um like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrita no canal, sugiro que você se inscreva e acione aí o sininho, que toda vez que tiver vídeos novos, você vai ser notificado. Depressão, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou já ouviu falar, ou já conviveu com alguém que teve ou tem depressão, né? Como falo, a depressão é a doença do século, né? A depressão não é mais tida como frescura, né? Ah, isso é frescura, né? A pessoa tá com depressão, tá com depressão, tá com depressão. E o que acontece para que a pessoa entre num estado depressivo? Veja, a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela não é de um dia para o outro. Por exemplo, hoje eu sou depressiva, eu sou depressiva. Não, ela é uma doença silenciosa, progressiva, né? Aos pouquinhos. O que acontece, e hoje eu vou falar sobre três pontos que acontece da pessoa estar ali sentindo como desenvolve a depressão, né? Se eu for falar muito, eu vou falar em outros vídeos, mas hoje eu vou falar principalmente esses três pontos para você já ter uma alerta aí, para você já, se eu estou fazendo isso ou tem alguém que faz isso, já começa a transmutar esses pensamentos, esses sentimentos. Então, o primeiro passo é como se fosse um ciclo, né? Mas primeiro passo, o que acontece ali com a pessoa depressiva? O que aconteceu? Primeiro passo, alguma situação que desencadeou isso, né? Alguma coisa desencadeou. Por exemplo, se ela teve algum objetivo não atingido, né? Alguma meta que ela não conseguiu, que ela se frustrou demais. Então, ela se frustrou porque ela não aconteceu exatamente como ela queria. Isso pode desenvolver, sim, é o começo. Então, nessas três fases, o que a pessoa começa a ter? Pensamentos negativos de si mesma. Então, é aquele movimento de pensamentos ali, né? Todo negativo de si mesmo. Primeiro passo, pensamento negativo de si mesmo. A pessoa que começa a estar, ou a pessoa que está em depressão, começa ali a desenvolver, ela começa a ter pensamentos negativos de si mesma. Ela começa a achar que ela não é capaz, né? Que ela é uma burra, que ela não faz as coisas, que ela não tem capacidade, que ela é feia, que ninguém gosta dela. Então, ela começa a ter pensamentos negativos sobre si. E aí vai gerando pensamentos negativos direto, né? Pensamentos, e desses pensamentos ela vai tendo sentimentos, medo, angústia, né, irritabilidade, ansiedade. Ela vai tendo vai sentindo isso, né? Então, desses pensamentos negativos que ela tá tendo, ela vai gerar sentimentos, ela vai começar a sentir negativamente. Então, começa com os seus pensamentos negativos de si mesmo. Fica pensando negativo de si. E aí vai abrindo um espaço, tipo, vai ampliando um leque aí, para que também ela tenha pensamentos negativos em relação ao mundo externo, que seria as outras pessoas, as coisas. E aí ela vai pensando que ninguém gosta dela, que ela é um incômodo na vida do outro, que ela só incomoda, que as pessoas não ajudam ela, né? Que a culpa é das pessoas. E aí ela vai tendo esses pensamentos a respeito das pessoas. Então ela vai abrindo esse leque para o mundo externo e que na verdade ela está projetando nos outros o que ela está vendo nela, né? Então nesse momento que ela já está ali com esses pensamentos negativos, ela vai expandindo para o mundo externo, projetando no outro, projetando nas coisas
ali que também nada dá certo, que as pessoas são assim mesmo, que as pessoas não mudam, e aí ela vai tendo esses pensamentos negativos a respeito das pessoas também. Que é a projeção, ela só está projetando no outro que ela tem dentro dela, né? Porque o outro é um espelho e ela está vibrando. E aí vai ampliando mais ainda, porque ela vai tendo pensamentos negativos a respeito ao futuro. Ela não vê sentido mais. Ela não vê, ela não tem esperança em relação ao futuro. Ah, porque é assim mesmo, porque eu não quero, né? Não consigo sair. Eu prefiro ficar aqui quieta, porque ninguém me entende, porque o mundo é assim mesmo, porque as pessoas são assim, porque nada vai mudar, porque o meu futuro eu já sei. Ela começa a aceitar isso, começa a decretar algo negativo que ela tá vivenciando dentro da mente dela, né? Ela criou isso aí. Primeiro ela se frustrou, foi gerando sentimentos negativos a respeito dela, foi gerando sentimentos negativos a respeito, pensamentos negativos a respeito do mundo externo, e aí ela não tem perspectiva em relação ao futuro. E aí, nesse momento, ela entra no estado depressivo. A pessoa depressiva, ela está com uma parte dela doente, não é a totalidade dela que está doente. E ela pode sair, sim, né, dessa fase depressiva. O depressivo, ele sente, sim, então ele sente uma tristeza, né? Então, quando começa dessa forma, ele já começa no estado de tristeza, né? Então, tristeza profunda. Veja, a pessoa começou com os pensamentos negativos a respeito de si, pensamentos negativos a respeito do outro que ela está projetando, pensamentos negativos a respeito do futuro. E quando ela começa com os pensamentos, ela vai gerando uma reação química que vai gerando emoções, sentimentos. E aí vai emitindo uma frequência, e dessa frequência entra a lei da atração, né? Porque aí tudo está em movimento, tudo está vibrando. E aí todo o que ela sente, tudo que ela está pensando, que ela sente ali, que ela faz, ela vai atrair mais disso. E aí por isso que a pessoa atrai mais coisas negativas para a vida dela. É por isso que a pessoa atrai mais desgraça na vida dela, porque ela está vibrando isso. Ela não tem perspectiva, é um momento que ela desiste de viver, porque ela não tem propósito mais. E a pessoa, para sair, ela precisa ter um propósito de vida, né? Então a pessoa precisa querer também. Então começa tudo, por exemplo, com uma frustração. Ah, eu me frustrei porque eu não consegui realizar isso, eu quis estar nesse estado de controle e tudo, inconsciente, e aí valida com os sentimentos que ela já teve lá, que ela já passou, com as crenças lá que ela traz até o momento presente, né? Desde o momento que ela aprendeu da infância dela, tudo que ela vivenciou, e aí ela traz para esse momento. E aí o sentimento de raiva, veja, se ela se frustra que ela não conseguir isso, que gera pensamentos, sentimentos negativos, o sentimento de raiva, ódio, vai baixando a energia dela. Então ela vai ficando com uma energia densa, ela vai vibrando isso. E não ela vibrar raiva, né, ódio, ela vai atraindo mais coisas negativas. E aí ela vai tendo, sim, uma tristeza profunda. E quando ela começa com uma tristeza profunda, ela já está no passo para estar depressiva. É aquele momento que ela aceita a depressão como doença, e ela aceita que ela está depressiva, e ainda ela fala, eu sou depressivo, né? Eu sou, e aí taxa aquilo, né? Como se ela é. E a depressão é um estado, a pessoa não é depressiva, a pessoa está depressiva por alguma razão. E como que ela pode sair desse estado depressivo? Porque no momento da depressão a pessoa não quer saber nada mais, ela não tem sentido mais na vida dela. Ela não tem propósito, ela não tem perspectiva em relação ao futuro, ela quer ficar quietinha, não incomodar, né? Pode estar num estado muito severo de não querer sair da cama, tudo, ela quer ficar quietinha. Para você fazer o ciclo, né, inverso, para você sair da depressão, você precisa fazer um ciclo inverso.
Por exemplo, se começou com uma frustração, com uma raiva, com uma tristeza, com a depressão, com esses pensamentos negativos em relação a si mesmo, pensamentos negativos em relação ao outro, em relação ao futuro, precisa sim fazer um ciclo inverso. E a pessoa, para sair, primeira coisa, ela precisa querer sair do estado depressivo. Ela precisa querer, porque quando ela quer, como ela não está, não é o todo dela que está doente, é uma parte. Então a parte sadia dela, a parte saudável, vai ter força, comando para que ela consiga sair desse estado depressivo. Porém, ela precisa querer sair, né? Ela precisa. E aí o primeiro passo, ela precisa começar a ter movimento, porque o depressivo não tem movimento. A pessoa precisa mover-se para ação, né? Então, ela precisa começar a ter movimento, fazer uma atividade física, né? Então, a pessoa precisa se movimentar. O que ela pode fazer, né? Ela pode fazer uma caminhada, ela pode ir na academia, pode fazer dança, não importa o que seja que ela faça, mas desde que ela entre em movimento. Então, aos pouquinhos, e se você tem alguém na casa ou algum conhecido que tem depressão, que está no estado de tristeza profunda, coloque essa pessoa em movimento, convida ela para ir num parque, convida ela para fazer uma atividade física, convida para conversar, para sair. Então, a pessoa precisa estar em movimento. Segundo passo, que a pessoa precisa fazer algo que dê prazer, porque no momento da depressão você não tem sentido nenhum, então não tem vontade para fazer nada, não tem vontade, então nesse momento você precisa ter uma força de vontade muito grande, porque você precisa resgatar aí algo que te dá prazer. Ah, eu gosto de assistir filme, eu gostava de assistir filme, ok, então assista um filme. Ah, eu gosto de caminhar, ok, né? Eu gosto de cozinhar, então começa a ter esses estímulos, começa a fazer alguma coisa que você tenha prazer. E aos pouquinhos, porque é passinhos de formiguinha, é como se você estivesse tomando um medicamento natural, né? Aos pouquinhos ali, é progressivo. Então, são doses diárias. O cuidado pessoal, né? Então, você se cuidar, então você se sentir bem, porque no estado depressivo, a pessoa não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de pentear o cabelo, tem vezes que não tem vontade de tomar um banho, não tem vontade de nada, né? Então, começa a fazer esse autocuidado, começa a fazer coisas que te dá prazer, que te traz alegria. Porque aí você vai tendo estados de alegria, né? Por exemplo, se você está num estado depressivo. E para você fazer essa mudança, você precisa ir elevando a tua frequência, precisa estar lá numa frequência elevada, né? E aí você vai fazendo coisas que traz prazer, você vai se sentindo bem. Então, são pouquinhos. Ah, vai ter dias que talvez você não tenha essa força, entre aspas, para fazer alguma coisa, mas continua fazendo. Você não tem que esperar ter motivação para você fazer alguma coisa. Você precisa fazer, entrar em movimento, para daí sim ter a motivação, né? Aí sim, porque se você esperar, não, eu vou ter, o dia que eu tiver motivação para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não, né? Então primeiro você vai entrando em movimento. Vai fazendo algo que te traz prazer, né? E você vai resgatando essa situação tua. Então, prazer, algo que você gosta, faz alguma coisa que você gostaria de receber de alguém e talvez você não receba, um presente para si. Pequenas metas, faz pequenas metas que seja possível de realizar, e aí depois que você realiza essas metas, você agradece, você se elogia, você percebe o quanto você é capaz, e aí você vai trabalhando o seu amor próprio, sua autoestima também. Então, aí você vai mandando comando para sua mente, porque o teu lado saudável vai mandar comando para sua mente. No estado de que você está saindo ali, fazendo coisas diferentes, tá te trazendo prazer, estar em movimento, a sua mente vai ampliando, vai expandindo, porque no estado, quando a pessoa está depressiva, a mente dela, ela só tem um tipo de visão muito limitado. Eu não vejo saída, eu não aguento mais, eu quero morrer, né? Eu não tenho propósito de vida.
tudo é negativo, tudo é ruim, a vida é isso, né? E ela só vê, a visão dela é uma visão limitada. E nesse momento que você está em movimento, que você está fazendo coisas diferentes, né? Tá tendo prazer ali, tá mandando comando para sua mente. A nossa mente aceita comando, tanto positivo quanto negativo. E aí, nesse momento, você vai expandindo a sua mente, você vai ampliando a sua visão e você vai vendo possibilidades ao invés de ficar focado no problema. Então, por exemplo, aconteceu uma frustração aqui, ok, o que eu posso aprender com isso? Qual é a cura que eu posso fazer disso? E você vai tendo possibilidades para resolver a situação. Esses desafios não ficam mais tão pesados como, eu não consigo realizar. Não, eu vejo que é possível realizar sim. E nesse momento você vai tendo essa ação, ampliando a sua visão, expandindo a sua mente e vendo as possibilidades para você resolver. E aí, são passinhos de formiguinha, como eu falei, aos pouquinhos. Mas se você entrou nesse estado depressivo, por alguma razão, você vai sair desse estado, fazendo o caminho inverso. Você pode sair sim. Lorete, mas é muito difícil. Não fala difícil, é desafiante, né? Tira a palavra difícil do seu vocabulário, coloque desafio, desafiante, mas ok, eu consigo. Se uma pessoa conseguiu, eu também consigo, né? Então, começa a mandar esses comandos mentais aí, comandos porque você pode, porque você é capaz de sair sim. Ele é simples, não é fácil, né? Porque uma pessoa que está no estado depressivo ali, parece que tudo acabou na vida dela. Mas se ela começar a fazer coisas diferentes, né? Começa a mandar comandos, começa a entrar em movimento, ela percebe que ela dá conta sim. Todas as pessoas dão conta. E se você tem algum conhecido que tem que está num estado depressivo também, convida para entrar em movimento, né? Dessa forma você pode ajudar. O que você não pode fazer é você gastar energia com o outro, sendo que o outro não quer ser ajudado. Quando o outro não quer ser ajudado, você não tem o que fazer, porque ele tem livre-arbítrio, você não pode interferir nisso. Mas quando a pessoa quer ser ajudada, nossa, é muito bacana, porque aí você consegue ajudar essa pessoa. E hoje, compartilha esse vídeo aí, porque pode ser que tem pessoas que estejam aí num estado depressivo e vão compreender que é possível sim sair desse estado depressivo. Tá bom? Um excelente dia para você, um beijo de luz.